Antes de começar, devo afirmar que, como não tive tempo de ler os capítulos novos, eu basicamente estou usando os resumos das postagens do Reddit, então os créditos desse resumo vai para toda a comunidade de ReZero. Eu apenas transformei isso em um vídeo, mas ainda assim espero manter o valor. O servidor do canal e parceiro estão aqui na descrição, e também peço para vocês darem uma chance para os conteúdos do canal. Antes de prosseguir, uma coisa que descobrimos nos capítulos recentes de ReZero foi que as estrelas, elas dizem algo sobre o destino, então elas podem sim ser consideradas como uma entidade. E os videntes conseguem ler o que essas estrelas dizem, ou melhor, o que essas entidades dizem. Vocês vão precisar dessa informação para o que vai acontecer e o que vai ser dito logo depois. O capítulo então começa com uma visão passada de Darita, mencionando que ela foi atormentada pelos pesadelos do seu destino há 3 anos atrás. Ela sempre pensou que seu destino natural era seguir os passos dos Sidrashianos e de sua irmã. Ela pensou que era realmente seu destino até que sua irmã de alma confidenciou a ela. Voltando ao ponto de vista de Abel do último capítulo, Médio questiona o que Abel quis dizer com aquilo. Para quem não se lembra, ele basicamente diz que mataria essas sombras, enquanto ela dizia para Abel que aquilo não era seguro. Abel zombava de Médio e disse a ela que a catástrofe tinha vontade própria. A vontade dessa pessoa era clara e estava chegando até eles, e atualmente Yorna e Lois eram os alvos mais próximos. Abel finalmente revela que a catástrofe pertencia a Natsuki Subaru, ou melhor, ao reflexo da sua vontade, independentemente do seu poder ou não. Medium pergunta por que Abel estava tão abalado, e ele responde que aquilo não era calmante, e todo esse plano está arruinado devido à calamidade que transbordou do corpo de Subaru. Enquanto Medium se preocupa com sua indecisão, Abel declara que deve conversar com Yorna. E Médio afirmava que ela deixará Subaru mirar nela e reduzirá o fardo de Lois. Abel rejeita a ideia dela se transformar em um alvo, dizendo a ela que ela não estava no estado para poder ser uma chamatriz. Então alguém levantou a voz, afirmando que nesse caso ele protegerá Médio. E este era Aldebaran em sua forma adulta, que emerge dos escombros com a sua espada na mão e sem seu capacete. Al afirma que o velho decidiu que ele iria assistir sabiamente de longe, e proclama que ele será o único a proteger Médio e Abel, e assim salvar o seu irmão. Abel responde que a existência de Aldebaran não estava originalmente no seu plano, fazendo com que o último encolhesse seus ombros em despreocupação. Mudando para o ponto de vista de Yorna, ela quase foi engolida pelas sombras, mas foi salva no último segundo por Lois. Yorna percebe que os olhos de Lois estavam cheios de dor, pois ela provavelmente não estava olhando para a catástrofe, mas para quem estava dentro dela. Yorna diz para ela não se preocupar com Subaru. Enquanto isso, Kafuma e os moradores de Calflame continuam resistindo às sombras. Aparentemente, apenas alguns minutos se passaram desde que as sombras engoliram o castelo. Aldebaran e Medium então se juntam à batalha. Al chama Kafuma e pede para que ele coordene e ele impeça seus movimentos. Kafuma estava tão relutante em obedecer a esse ponto um oponente desconhecido, mas percebeu que Aldebaran era capaz de ler seus movimentos que poderiam acabar com a vida de Kafuma. Quando perguntado sobre como foi capaz de prever os ataques, Aldebaran afirma que ele tem uma história com uma catástrofe. Kafuma agradece e Aldebaran e os três assumem o comando da linha de frente contra a calamidade. Abel então se reencontra com Yorna e pergunta se ela reconsiderou a sua sugestão de abandonar a cidade. Yorna vira as costas para o imperador de maneira fria. Ambos discutem sobre o papel da cidade e como ela atua como um porto seguro construído em um terreno baldio e resquícios de uma guerra. Abel relata a sinceridade que o símbolo da cidade era o castelo, mas então o verdadeiro símbolo se demonstrou que era a própria Yorna. Yorna o corrige dizendo que ela sozinha não pode fornecer comida e abrigo para seus amados filhos, e Abel zomba de seus cidadãos, dizendo que eles são realmente bebês esperando para serem amamentados e cuidados por sua mãe. Um rugido violento então surge da calamidade, espalhando escombros por toda parte, ferindo Abel, cuja máscara agora está rasgada e sangrando por sua testa, mas sua expressão não vacila nem um segundo. Abel ridiculariza o jeito de ser Yorna, dizendo que seus cidadãos estão disponíveis a surtar uma chuva de fome por ela, e que seus desejos e esforços não são compatíveis. Enquanto isso, Abel coloca sua máscara de volta e Yorna pergunta como ele sabe se as sombras não vão além da cidade, e Abel em silêncio muda a sugestão. Ele diz para ela repetir o que ela fez quando as sombras estavam engolindo o castelo, mas desta vez com toda a cidade. Ele ainda consiste no plano de evacuar, mas Yorna continua relutante. De certa forma, os dois têm um ponto a se considerar. Nenhum, nem o outro está completamente errado. A insegurança e o desconhecido de como será o comportamento dessas sombras preocupam todos que estavam ali. Talvez se ela saísse da cidade, a cidade toda continuaria sendo engolida e se espalharia para o mundo inteiro. Ou então, depois de engolir a cidade, ela pararia. Mas as escolhas são difíceis de serem feitas. Por um lado, ela pode parar, e pelo outro, ela não pode, o que considera a única opção.
Eles teriam que salvar Natsubaru, ou então matá-lo. De longe, o falso imperador Vincent, o velho Orbot e o vidente Urbik de túnica azul estão observando e assistindo ao espetáculo. Vincent pergunta se isto é diferente do desastre que destruiu o Império de Voláquia, e Urbik confirma logo depois. Vincent pergunta a Orbot onde estava seu braço direito, Kafuma, e Orbot faz outra piada de mau gosto. No fim, o falso imperador proclama que já fez seu movimento com Vincent, o imperador de Voláquia, o que já nos levanta algumas teorias aqui. Será que o falso imperador e Vincent estão planejando alguma coisa? Pois sabemos muito bem que seus membros, ou seja, Kafuma e Orbot, não sabem e nem fazem ideia de que estão trabalhando para um falso imperador. E pelo que é visto, os imperadores, falso e o verdadeiro, não parecem ter um ódio entre si. E como o falso imperador é o Shiza Gold, provavelmente, temos a ideia de que talvez seja algum tipo de plano aliado para impedir alguma catástrofe de se realizar. E por isso tem a noção da utilidade de Urbik. E como eu já disse, como as estrelas são uma entidade, eles podem tentar evitar algum tipo de desastre grandioso que vai acontecer no seu próprio império. E para isso, eles precisariam fazer essa falsa traição. Mas lembrando que é uma teoria até esse ponto, não sabemos ainda o que pode se prosseguir, mas já temos uma ideia do que pode acontecer. Estamos então retomando ao flashback de Tarita do capítulo anterior, sobre as irmãs de alma. Aparentemente diz que as crianças nascidas no mesmo dia têm uma conexão de alma, algo que transcende a conexão de sangue, como Kuna e Holly. Para Tarita, essa pessoa era Mayuri, uma pessoa gentil e calma que havia tingido o cabelo de rosa. As irmãs de alma frequentemente conversavam e consultavam sobre várias coisas, até o ponto em que Mayuri confessou que foi escolhida como algo que foi chamado de Stargazer e recebeu um destino, que foi escolhida pelas estrelas. Aparentemente esse poder não é algo concedido pelos céus, mas a orientação ainda são das estrelas, que desempenham um papel muito importante. Por enquanto Tarita hesitou em levar suas palavras a sério. Um dia então, Mizelda e Tarita estavam caçando, enquanto Mayuri estava ocupada cuidando das crianças. Aparentemente, o povo de Sudrashi tem dois papéis, os caçadores e os guardiões. Quando as irmãs gêmeas estavam voltando, Mayuri estava cantando uma música que nunca tinham ouvido. Por estar do lado do guardião, eles estavam cientes das suas habilidades de cantar, ouvindo uma linda canção da qual eles nunca tinham conhecimento. Todos os Sudrashianos rapidamente se reuniam em torno de Mayuri, com apenas Tarita sentindo-se temorosa e ansiosa em relação à fonte daquela canção. Tarita assumiu algo ridículo, que Mayuri aprendeu essa música das estrelas. Então ela corrige, dizendo que ela conhecia a música de outro Stargazer. Com o passar dos dias então, Mayuri passou seu tempo compartilhando conhecimentos, histórias e músicas que ela nunca conheceu, um destino do qual ela não tinha detalhes, e Tarita percebeu que sua atenção estava sempre desviada para os céus. Ela puxa a corda do arco em direção aos céus, em uma direção a uma estrela mais brilhante, e exige devolver a sua irmã de alma, pois ela já não era mais a mesma. Era completamente diferente, conhecimentos que ela nunca havia tido antes e respostas mais maduras completamente diferentes do que ela se tornou. Então nesse momento o flashback acaba. Voltando aos dias atuais, como a calamidade ainda continua a devastar toda aquela cidade. Lois continua a ser esquivado às sombras em busca de uma abertura, e Al continua a dar instruções às pessoas ao seu redor. Depois de um tempo, todos aqueles que continuaram a resistir sentiram um padrão de ataques da grande calamidade. Eles aprenderam que o desastre não era um ser vivo, caso contrário, ele teria aprendido a se adaptar, mas mesmo assim, eles mal conseguiam se desviar. Yorna faz a sua entrada dizendo-lhes para recuar, enquanto ela cria uma onda de choque de um único passo, que é tão grande que divide a entidade ao meio. Yorna então repete a sua ordem, confirmando a decisão de Abel de explodir a cidade por dentro para cortar o problema pela raiz. Kafuma segue sua ordem, ciente do dilema de Yorna, e o resto deles se muda. Voltando ao flashback de Tarita, Mayuri estava tendo pesadelos todas as noites, mostrando suas visões de uma noite fria onde a lua estava branca e congelada. Naquela mesma noite onde Tarita puxou a corda do arco, Mayuri então pergunta o que ela deveria fazer como Stargaze. Tarita olha para ela apenas para encontrá-la derramando sangue de sua boca. Aparentemente, Mayuri tinha uma constituição fraca para o corpo e adoecia com frequência, e agora a doença estava lentamente corroendo seu ser. Em seu leito de morte, Mayuri diz boa noite com as palavras finais para sua filha, e diz a Tarita que ela ainda não cumpriu seu destino, enfurecendo ainda mais Tarita, que traz a sua faca em sua garganta para impedi-la de dizer qualquer outra coisa.
Mariori continua e diz que 1000 noites além, Tarita deve matar o viajante de cabelos escuros, pois ele é o aliado do grande desastre. Ouvindo isso, Tarita derruba sua faca e, em pânico, Tarita pede ajuda e percebe que deve matar o viajante para impedir o grande desastre. Banhada no sangue de sua irmã de alma, ela vê a filha olhando para ela, que por acaso era a Utakata. Voltando ao presente enquanto eles estão caindo, Yorna está mais impressionada com os esforços de Aldebaran, que estava minimizando os danos humanos em um bom grau. Assim que chegaram aos Jardins Extremos, Yorna mais uma vez ponderou seus arrependimentos e sua hesitação. É revelado que Yorna tem uma alma que é milhares de vezes maior em comparação com outras pessoas. Yorna também percebe que não pode salvar a criança de cabelos escuros, Subaru, até que viu Aldebaran xingando e seguindo com seu olhar mascarado. Lois estava voltando para a catástrofe para salvar Subaru, e enquanto isso, Aldebaran corre atrás de Lois e a alcança, levando-a de volta ao local seguro enquanto Kafuma fornece o apoio defensivo. Como ele está correndo de volta, Aldebaran grita com Yorna para dizer: "Faça isso!". Com uma única palavra, a cidade explode, causando uma enorme onda de choque. Com esse único golpe, a grande calamidade finalmente é vencida, até que uma voz vem dos escombros, revelando ser Tanza, pois ela afirma que ainda não foi o suficiente. Retomando o flashback de Tarita, foi a própria Takata como a única testemunha que negou o assassinato de Tarita e confirmou que ela era inocente. Mesmo assim, Tarita deixou sua irmã de alma morrer e jurou não deixar sua vida sem sentido. Enquanto ela amaldiçoava as estrelas, ela congelou seu coração e esperou pelo viajante, que acabou sendo Subaru que estava protegendo Ren. Voltando ao presente, Tarita se sentiu como uma espectadora, tremendo de joelhos ao testemunhar o poder da entidade tão poderosa que começou a reviver. Mas olhar para Tanza, que corria em direção à calamidade, fortaleceu sua determinação ao perceber que Tanza estava prestes a fazer. Depois de ficar tanto tempo à margem, Tarita decide fazer a sua jogada. Yorna imediatamente correu atrás de sua seguidora e Tarita, encorajada por Abel, puxa a corda do arco para mirar nas estrelas. E parava Yorna com um grito assustado, Yorna caiu para frente enquanto Tanza era engolida pelas sombras. Mesmo assim, essa foi a decisão de Tanza, pois seu corpo explodiu e causou uma grande explosão comparada à primeira, interrompendo a calamidade para sempre. Mais uma vez, um ponto de vista, só que dessa vez de Tanza, supostamente falando com Krisha sobre a grande calamidade e os esforços de Yorna para pará-la. Ela fala sobre se sacrificar voluntariamente por Yorna, uma mãe que é maior do que qualquer outra. Voltando então para o presente, Tanza está se aproximando das sombras. Ela relembra do seu amor por Yorna e quando se conheceram, e que ela foi acolhida por Yorna ao lado de sua irmã, e pensou que nunca mais seriam ameaçadas. A segunda vez quando Tanza conheceu Yorna, ela a mordeu de frustrações, tendo perdido a sua irmã para coisas horríveis. Em vez de ficar com raiva, Yorna ouviu seu apelo e ajudou a vingar a sua morte. Tanza percebeu que não havia como ela não ter amado Yorna. Apesar da entidade aterrorizante que estava diante dela, Tanza não sentiu medo. Ao ouvir o chamado de Yorna, Tanza chamou seu nome, desejando à sua amada mãe que seus dias fossem para sempre saudáveis. Ao testemunhar a explosão, uma enorme cratera se formou. Kafuma amaldiçoou seu nome como guerreiro, percebendo que uma criança se sacrificou e o tornou indigno. Ele chama os outros e termina em uma triste trégua, dizendo que sua primeira prioridade era encontrar com o imperador, e todo o resto nesse momento era trivial. Médio fica com raiva dele, mas Aldebaran diz a ela para se acalmar, afinal, eles deveriam se contentar por agora. De qualquer forma, era uma vitória, por mais amarga e agridoce que ela seja. Enquanto isso, Aldebaran encontra seu capacete de volta da pousada, aonde deveria estar, enquanto surpreendentemente ainda está intacta, e assim ele coloca de volta. Kafuma pergunta como Aldebaran sabia sobre as sombras que se moviam, e Aldebaran diz que é um segredo comercial. Kafuma agradece enquanto lembra que eles ainda são inimigos, e se despede logo em seguida. Medium também agradece a Aldebaran por salvar sua vida, devido ao qual Aldebaran faz uma expressão desamparada e hesitante. Voltando então para Yorna e Abel, enquanto eles testemunhavam os efeitos das consequências, Abel pergunta a ela qual é a sua resposta à carta, que afirma o que Abel pode oferecer a ela, enquanto Yorna responde se está em um momento apropriado para fazer tal pergunta. Abel pergunta se ela quer conforto e pena nesse momento, e Yorna percebe que não adianta ser hostil com esse homem, por motivos emocionais. Yorna contempla o quanto
ela perdeu, e de seu kimono tinha um crepe de faixa dado a ela por Tanza, feito dos chifres da sua irmã morta, e jura que não pode cometer mais erros. Abel propõe então que ela leve os filhos para a cidade fortificada, pois o falso Vincent já está em movimento. Yorna reconhece a abordagem de força bruta de Abel e pergunta se ele está realmente disposto a realizar seus desejos. Abel diz que, além disto, deve fazer-lhe uma pergunta: o que é mais importante, seu desejo de longa data ou seu amor? Atingido por esse ponto, Yorna puxou seu cachimbo, fixado à ponta dobrada com o dedo, e cobre seus filhos com a fumaça roxa, aceitando a oferta de Abel. Abel se encontra com Tarita, assegurando-lhe que o pé de Yorna já começou a cicatrizar. Tarita reconhece e diz que não era com isso que ela estava preocupada. O coração de Tarita naquele momento estava pesado, ponderando matar Abel mais cedo, como o destino de Mariuri que havia previsto. E isso poderia ter evitado o grande desastre. Mesmo assim, ela não atendeu ao último desejo de Mariuri, pois odiava a estrela que lhe deu esse destino. Ao perceber que foi ela quem levou à morte da pequena, ela diz que foi de fato um fracasso por não seguir seu destino, enquanto Abel cita um livro, dizendo que não pode julgá-la, mas a justiça de suas escolhas só pode ser comprovada por suas ações mais tarde. Tarita então pergunta se ele ia trazer o povo de Chaos Frame para a guerra, e Abel afirma, fazendo Tarita bufar. Aldebaran chega, duvidando se Yorna estaria ao lado deles emocionalmente. Medium concorda e Abel afirma que ela não o seguirá se eles estiverem com a peça central da calamidade, ou seja, Subaru. E nesse momento já estava decidido. Medium fica com raiva de Abel por suas declarações horríveis e seu grau de crueldade. Aldebaran concorda com a ideologia de Abel de usar tudo que tem em suas mãos e a seu favor, mas mesmo assim decidiu abordar o assunto sobre Subaru. Eles discutem o que aconteceu com Subaru com base no testemunho de Orbalt e Yorna. Tarita contempla seu alvo real era Subaru, enquanto Abel fica surpreso que eles ainda pensam que Subaru está vivo e coloca suas dúvidas sobre tudo dentro daquela calamidade. Tarita concorda com Abel e pede desculpas a Subaru em sua mente, mas Aldebaran afirma que seu irmão ainda estava vivo, afirmando que é quem Natsuko Subaru é. Abel pede provas a Aldebaran, o qual solta uma frase completamente emocionante: Natsuko Subaru não está morto, porque o mundo ainda vive. E esta era a aprovação dele. Medium e Tarita não conseguem digerir essas palavras, e Abel ordena que ele não conte bobagens, e que seja apenas esse palhaço que ele é, na frente de Priscila. Al, mais uma vez, pergunta a Abel se seu irmão estava realmente morto, e Abel percebe que provavelmente é prematuro decidir tal coisa. Como os quatro ainda estão andando, eles veem Lois cavando os escombros. Medium vai abraçá-la, o que não atrapalha Lois, que estava procurando por Subaru incansavelmente. Abel joga uma sombra em Lois por olhar em seu rumo, e Lois joga rugidos indescritíveis em troca. Medium pergunta calmamente se ele tem uma maneira melhor de encontrar Subaru, fazendo Abel elogiar sua intuição. Abel afirma que todo o Império pode estar preocupado por ele agora, e Aldebaran pergunta como isso ajudaria a encontrar seu irmão. E Abel afirma que não é tão difícil, apenas espalhe a notícia. Medium olhou então para ele, perguntando com quais palavras, e Abel afirma: filho ilegítimo de Vincent Volatia, uma abominação de cabelos pretos e olhos escuros, está buscando a posição de seu pai, o Imperador. Desta forma, nós finalmente mudamos para o ponto de vista de Subaru. Ele foi mais uma vez teletransportado. Era como se seu corpo estivesse submerso em água escura, tirando seu calor, sufocando-o, e ele não conseguiria discernir se aquilo tudo era um sonho ou apenas a realidade, pois as sensações de ser mordido e afogado encheram sua mente, que continuou e continuou sem parar. Mas ele não desistiu, pois finalmente ele conseguiu chegar à superfície. Cuspindo a água que havia engolido, seu braço direito o empurrou para cima, enquanto sua mão esquerda segurava algo que ele não conseguia soltar, o corpo de uma jovem com chifres, e ele usou as suas últimas forças para empurrá-la para fora da margem, antes que ele pudesse perder a consciência e se afogar completamente. Alguém então agarra seu braço, dizendo que era perigoso. E uma curiosidade, talvez essa pessoa que o puxou para fora dessa névoa seja Cécilo Sigmund, mas eu vou deixar aí um card do vídeo dizendo tudo sobre ele e o que sabemos até o momento, caso vocês queiram ver, é claro. Ele então pergunta animadamente: você não tem a sensação de que uma história épica está prestes a começar?